Samuel, boa tarde, mais uma vez, juntos para uma nova conversa neste podcast, que é uma forma de partilhar nossas reflexões, que ultimamente têm sido nossas angústias, com boa parte daqueles que nos seguem, daqueles moçambicanos interessados nas conversas, nas preocupações que são as nossas. Bem-vindo e obrigado mais uma vez por essa disposição a estar aqui nesta tarde comigo. É sempre um prazer estar na casa do professor, é muito confortável. E daqui vejo o Oceano Índico, a Baía de Maputo. É um fim de semana muito tranquilo, de fato. E isso nos últimos 2 ou 3 meses é uma raridade, né? Essa tranquilidade do fim de semana. Então, pensar em comum é mesmo partilhar de ideias, quando é possível, para construir um Moçambique em que nós todos, como disse o Craveirinha, queremos ser parte dele, né? Então, muito obrigado. Estou muito grato por este momento, né? Então, deixo a ti a honra de começar com as questões sobre as quais temos que nos debruçar esta tarde. Professor, no ano passado foi um ano peculiar a nível global, vamos assim dizer. Foi o ano em que muitos países democráticos foram às eleições. A maioria do mundo foi às eleições para eleger novos presidentes, um novo sistema, refrescar o sistema. E com o resultado, temos, na maior parte dos países, novos governos, nova estrutura política, e com a grande obrigação de trazer uma vida melhor para os seus cidadãos, né? No meio de tudo isso, há coisinhas que atravessaram o mundo que dá para tomarmos um pouco de atenção. Por exemplo, são várias coisas, mas é a contínua militarização dos países do primeiro mundo, né? A tendência de resolver os assuntos sociais por via de armas, né? E a par disso, a tendência de governos de estados oligárquicos tomarem um pouco mais de visibilidade, né? E de todas as eleições, os Estados Unidos, a clara indicação de tomada de posse de um governo muito oligárquico. E eles lá têm uma palavra muito curiosa, chamam siligarquia. Quer dizer, todo aquele poder de Silicon Valley já a ditar como é que o Estado vai ser. Então, cá entre os nossos botões, talvez aqui estou a tentar evitar falar do que é Moçambique, porque acredito também que Moçambique é, de alguma forma, uma miniatura ou reflexo desses grandes movimentos que estão a acontecer. Estamos a deixar de lado também, talvez, a questão da tecnologia, da inteligência artificial e como é que esta já está a influenciar a forma como os governos estão a atuar. Então, o Trump e o governo Trump está a considerar grandemente o uso de inteligência artificial para trazer soluções para o Estado, para como é que os sistemas monetários funcionam. Então, tem tudo isto à frente de nós. Eu acho que, e depois, há uma coisa, que o Trump é a segunda vez que está a vir à presidência, mas há uma coisa que ele diz sobre os governos e, particularmente, os políticos africanos. É uma mensagem que ele já tinha dito no seu primeiro mandato, mas 10 anos depois, ele volta agora a dizer com menacing, como que se diz isso, com uma ameaça já bem clara, de que os governantes africanos não têm a prioridade para ele. Por quê? Porque ele considera-os tiranos, considera-os não bem com seu povo, porque, nas palavras dele, roubam, pilham, massacram o seu próprio povo para o bem dos bolsos dele.
E isto está a vir neste segundo mandato com muita força. Talvez este pode ser um ponto, professor, para começarmos a pensar. O que é que acha, professor, sobre isto tudo? Há muitas questões. Eu penso que talvez o fio condutor da conversa podia ser a questão da normalidade. O que é normal, o que não é normal. E quando é que o não normal torna-se normal? É normal que, periodicamente, haja eleições. Isto no norte do mundo, como aqui no sul. E é normal que estas eleições tragam mudanças na governação. Isto tornou-se, em termos de partidos, de pessoas, de projetos políticos, é normal que este processo se realize. É normal ter os democratas ou os republicanos nos Estados Unidos a substituir-se uns aos outros. Isso é claramente normal. Mas e também é normal que de vez em quando seja a direita ou que seja a esquerda. Isto também é normal nas políticas europeias que conhecemos, sobretudo depois da Segunda Guerra Mundial. Há normalidades anormais, por exemplo, a relação de forças que acaba subordinando a ele o direito. O fato que os conflitos a nível global pendam sempre para o mais forte, que ele use artifícios políticos, jurídicos ou até militares para impor a sua vontade. Isso, infelizmente, tem sido normal, mesmo depois de 1948, em que com a nova Declaração de Direitos Humanos pensava-se que o direito ia reinar na relação entre os países e os povos. E esta normalidade da força viu-se na Ucrânia no conflito com a Rússia, mas sobretudo naquilo que aconteceu na guerra entre Israel e a Palestina em Gaza, onde claramente a barbaridade e a força prevaleceram em relação ao direito. E quando o direito internacional quis se misturar, ele foi completamente abandonado e deixado de lado. Primeiro porque nem Netanyahu, nem os israelitas tomaram muito a sério isso. Os tribunais internacionais não têm o poder de coerção. E agora com Trump, que volta e diz que praticamente vai perseguir todos os juízes do Tribunal Penal Internacional. Isso é desclassificação total do direito a favor da força, e é isso, no fundo, que tem regido as relações entre as nações depois da Segunda Guerra Mundial, não obstante o direito. É normal que o Ocidente continue a impor-nos à força os seus dictames económicos, políticos, primeiro de maneira soft e, quando é necessário, com golpe de Estado, com intervenções, com sanções económicas e etc. Agora, coisas novas que estão a acontecer. A grande novidade que nós temos agora é que os Estados Unidos, que sempre agiram em coordenação com os países da Europa, começam a agir sozinhos e praticamente sem prestar grande atenção àquilo que os europeus querem ou dizem. Isso já se viu quando foi a guerra do Iraque, quando o Bush filho decidiu ir à guerra, os americanos foram sozinhos em conflito com os europeus, nomeadamente com os franceses. E agora volta de novo de uma maneira ainda mais patente, quando o presidente Trump decide falar com Putin sem necessariamente ligar nem os europeus, nem os seus interesses, nem todas aquelas dialéticas que eles manifestaram durante esses últimos 3, 4 anos contra a Rússia. E eles vão sucumbir a este dictame de Trump e dos Estados Unidos sem terem capacidade de reagir. Aqui uma coisa interessante. Isto é normal ou é anormal? Isto é normal e anormal ao mesmo tempo. É anormal na relação entre os Estados Unidos e a Europa, porque sempre coordenaram as próprias ações em detrimento dos países do Sul, mas é normal, porque como é que a Europa age conosco? Ela age conosco impondo-nos sempre a sua vontade, os seus dictames, porque ela é mais forte do que nós, porque tem o poder de se impor a nós política, económica, jurídica e militarmente. Agora, se claramente os Estados Unidos são mais fortes, economicamente, politicamente, que impõem o direito internacional e têm mais força militar,
no fundo, estão a fazer a Europa aquilo que a Europa sempre fez aos outros. E é esta a normalidade que releva do normal que a Europa sempre impôs aos outros, que está a ser imposta a ela mesma. Isso é um problema da Europa. Isso devia fazer refletir que é preciso fazer prevalecer o reconhecimento de países, povos, mas também os direitos de cada país e de cada povo. Isto a Europa nunca soube fazer. Hoje está confrontada com um problema grande, é que é ela que está a subir aquilo que ela sempre fez subir aos outros. Se este é o momento dela fazer uma autorreflexão e começar a pensar que é preciso interagir diferentemente com países e povos mais fracos do que ela, então o Trump terá trazido um bem grande para a maneira como o Ocidente se pensa, a maneira como a Europa se pensa e pensa a sua relação com países mais fracos, como podem ser os países africanos. Ok, deixa só uma pausazinha aí. Essa coisa de normal, anormal, é bastante suculenta, né? Mas já na última fase o professor está a dizer, olha, se os Estados Unidos estão a impor suas coisas sobre a Europa, é aquilo que a Europa não devia se surpreender. Então, bem, eu especializo em ciências da religião e um pouco de teologia evangélica, né? Por causa das minhas posições de seminário, reitor do seminário de Cátedra. Então, como estou me especializando em religião, há um termo muito interessante religioso, chama-se karma, né? Karma basicamente é uma coisa simples, em ciência quer dizer, quando você aplica uma força, há sempre uma força contrária a isso, ou há que voltar. Portanto, karma é quando você atira uma coisa, aquela coisa sempre volta. Na espiritualidade Bantu até disse que a feitiça volta para o feiticeiro. Né? Só queria brincar com isso. Quer dizer, se eles fizeram, obviamente, quer dizer, isso faz valer essa ideia religiosa que cruza praticamente quase todas as religiões clássicas do mundo, a ideia de karma, né? Que o que vai sempre volta. Então a Europa não devia estar surpreendida se de repente está a ser, usando um termo em inglês, bullied, né? Sendo feito aquilo que exatamente fez para o resto do mundo. Mas isto, o que quer dizer isto para Moçambique hoje? Só para continuar nessa ideia da Europa, só para dar o exemplo, o que nós viemos a saber, que foram as decisões, digamos assim, da Quinta República Francesa, quando os países africanos francófonos acederam à independência, é completamente devassalador. Saber que toda a economia, toda a moeda, toda a finança, toda a comercialização depende completa e exclusivamente da França, proibindo até os países de ter reservas nos seus próprios bancos, de negociar com qualquer outro país que não fosse a França, etc, etc. Se você olha o que o Trump está a fazer à Europa agora, está a dizer simplesmente que vai impor taxas suplementares aos produtos que eles exportam para a Europa. Se você comparasse as duas situações, você ia claramente ver que o que nós subimos da parte da Europa é muito pior que aquilo que Trump tenta impor aos europeus hoje. Mas essa situação de imposição económica a que nós somos sujeitos há mais de 60 anos tornou-se normal. Também tornou-se normal que a Europa exportasse sem taxas suplementares para os Estados Unidos. O que está a acontecer hoje é que aquele normal que a Europa nos impunha a nós está-se a tornar normal também. Trump quer tornar normal nas relações que ele tem com os próprios países europeus. Uma vez mais, também devia fazer refletir, do ponto de vista das relações entre os Estados, sobre os interesses dos Estados, sobre as necessidades de uma convivência pacífica entre zonas de produção diferentes e necessidade de um equilíbrio que permita às sociedades de viverem ou de conviverem numa harmonia maior, que
em teoria temos inscrita nas pautas de todas as convenções internacionais, mas na prática nós continuamos a subir e com consequências extremamente devastantes e desastrosas. O Trump está a impor à Europa o maior investimento militar. A NATO não vai continuar a ter a proteção dos Estados Unidos. Aqui também é uma espécie de anormalidade. A NATO nasceu num conflito de Guerra Fria, que a Guerra Fria, com a caída do Muro de Berlim, deixou de existir. E a NATO continua a ser esta grande força, talvez a maior aliança e força militar que o mundo jamais conheceu, composto só por países do Norte, que cria uma certa suspeita, mesmo a nível racial, e a nível de uma vontade de hegemonia permanente e constante. Isso é um problema deles. Mas quando o Pacto de Varsóvia desapareceu, havia razões de perguntar-se se há alguma razão para que esta grande força continue a existir hoje. E esta força não é usada só em termos de defesa. O ataque contra a Líbia, aqui no continente africano, foi feito por militares da NATO. O assassinato de Muammar Gaddafi. Quando os presidentes africanos tentaram ir negociar, encontrar uma saída, foram proibidos de aterrar na Líbia, que é em África, pela força militar e aérea da NATO. Quer dizer, esta imposição militar que os países africanos sempre sucumbiram, o Sahel teve que mandar embora a força, a presença francesa no Sahel. Hoje os Estados Unidos exigem que os europeus façam investimentos na própria casa deles, para a própria autodefesa, e que não fiquem à espera dos americanos. O que está a dizer, em outras palavras? Está a dizer que eles têm que contribuir mais no esforço militar, têm que comprar mais armas. E onde vão comprar essas armas? Nos Estados Unidos. Isto traz-nos a outro elemento muito importante que também tornou-se normal. Durante a Segunda Guerra Mundial, constituiu-se o grande império bélico-industrial, que era dos Estados Unidos. E hoje sabemos que as 5 potências que têm um assento permanente no Conselho de Segurança são os grandes exportadores de armas. O que é que isto significa? Significa que boa parte do orçamento econômico dos países mais desenvolvidos dependem da sua produção militar e dependem da exportação destes para os nossos países. Mas nós só compramos armas porque elas são úteis. Então isso justifica toda uma série de guerras que foram sendo provocadas desde o Biafra em 1962, passando pelo Congo agora ou Moçambique no Norte. A Europa, o Ocidente, juntamente com a China e com a Rússia, sempre venderam armas. Quer dizer, venderam problemas e venderam guerras. O que Trump está a dizer é que aquilo que era normal que eles fizessem simplesmente para os países do Sul tem que começar a fazer parte integrante, digamos assim, das despesas que eles têm que fazer para o tal esforço de defesa que os europeus pretendem desta aliança enorme que se chama NATO. E esta bufatada que Trump está a dar, negociando com o presidente da Rússia, ignorando completamente a Europa e obrigando Zelensky a mudar de posição. Eu dizia a um amigo europeu a semana passada, mostra como a Europa, no fundo, é forte no seu relacionamento com a África, onde se apresenta como uma grande potência, mas na geopolítica mundial ela é completamente, digamos assim, uma província, como diria um grande estudador indiano. Dizia, vamos provincializar a Europa, que afinal de contas não é mais do que isso hoje, é simplesmente uma parte do mundo. Isso é um bem. É importante que todas as partes do mundo possam sentar com as suas diferenças, capacidades, num concerto de nações, num diálogo constante e alimentar, digamos assim, a progressão do mundo nessa esfera de diálogo. E isto é mais importante ainda porque nunca como hoje tivemos ameaças, e a maior ameaça que nós temos hoje é ligada às mudanças climáticas. E aí o mundo tem que ser capaz, não com falácias, mas com realismo, meter-se numa mesa e começar a ver o que é que tem que ser feito para que a casa comum não seja amanhã ameaçada por destruições enormes. Ainda há um ponto que resta um tabu e que resta difícil a abordar. É que enquanto o Ocidente, enquanto os países como a Rússia, a China, os Estados Unidos, a França e a Inglaterra produzirem a quantidade de armas que produzem
e querem exportá-las porque não querem fazer guerra na casa deles, o mundo continuará constantemente em turbilhões. Os Estados Unidos e a União Soviética começaram com um processo de desarmamento. Desarmavam-se bombas atômicas, minas antipessoais, mas a ideia mesmo que era preciso começarmos a pensar que é preciso produzir mais enxadas, produzir mais tecnologias para coisas úteis para a humanidade e menos carros e bombas, essa ideia ainda não está na mesa do diálogo das grandes potências, por isso continuam a fazê-lo e continuam a exportar conflitos e guerras para os nossos países. Tu citaste a questão da inteligência artificial, as grandes tecnologias que aconteceram e transformaram e continuam a transformar o mundo nos últimos 30 anos são essencialmente de origem e de uso militar. E simplesmente os seus corolários são metidos, digamos assim, na esfera do comércio e são transformadas em bens de consumo de utilização para o grande público. É importante que haja uma reflexão. Nós não podemos viver num mundo em que a produção de guerra, de armas militar, ocupe uma esfera tão importante como aquela que ela ocupa hoje. É preciso que façamos isto, usemos esta tecnologia, este saber humano para coisas melhores para a humanidade. Há um discurso muito interessante de Rosenauer quando faz o último discurso que ele faz como presidente americano. Ele que foi de direita, ele que foi comandante-geral da NATO, ele diz no fundo que aquela energia que nós metemos a produzir armas, estamos a tirar pão aos nossos filhos. E é mais do que claro, que é evidente que esta centralização no comércio da guerra é prejudicial para a paz no mundo, mas sobretudo tira possibilidades a cada criança, sobretudo nos países pobres, tenham o necessário para alimentar-se cotidianamente, que tenham escolas, infraestruturas que permitiriam à humanidade de ser outra coisa e não esta que, de uma maneira cíclica, continua a cair em fenómenos de conflito e de guerra. E ainda bem que estes conflitos começaram a atingir a própria Europa, porque até aqui a Europa estava habituada a exportar os seus conflitos ao exterior. E eu penso que depois das guerras da Sérvia, a guerra da Ucrânia é uma coisa, deste ponto de vista, interessante para mostrar que aquelas armas que eles fabricam para exportar também podem cair na casa deles. Quer dizer, aquelas mortes que eles continuam a semear também podem cair na casa deles. Isto é bom só se conseguir fazer refletir sobre a necessidade de mudarmos de paradigma, de pensarmos diferentemente no nível de produção, no uso que fazemos das tecnologias e nas relações que temos com outros países e outros povos. Professor, aí tocou de várias coisas, mas muito, muito interessante esta abordagem. Ainda no normal versus anormal, há uma coisa que observamos, pelo menos ainda estou nas eleições que aconteceram em 2024. Há um fio também que foi quase comum, pelo menos nas eleições democráticas em África. É que mais de metade dos países que foram para as urnas houve uma tensão, para não dizer um conflito. Em outros lugares é mesmo uma convulsão social aconteceu, pós-eleitoral. E então, o que este panorama todo da lei internacional que nestes últimos dias foi pisada, né? Ninguém olha para ela. Será que este fio de conflitos pós-eleitorais, pelo menos no terceiro mundo, o que é que isso está nos a dizer vis-à-vis a normalização de não tomar a lei internacional muito séria? Embora isto aconteceu com Israel e Palestina, quer dizer, a perseguição que tinha que acontecer e tudo lá por cima, mas o que é que isto está a refletir? Está a refletir que a democracia tem pés, não é Moçambique, mas a nível africano, o que é que isto significa?
Eu queria dizer que a questão da democracia a nível global é muito conturbada. Há debates acérrimos entre os especialistas, mesmo sobre a democracia na Europa e no Ocidente. O simples facto que de Biden a Trump a mudança da política interna e externa americana mude de maneira tão radical e que finalmente, apesar do presidente americano ter, digamos assim, todo um conjunto de instituições que zela para que ele não ultrapasse aquilo que lhe é permitido pela lei, nós damos-nos conta com a nova governação que ele tem agora e que os decretos que ele fez, que a margem de manobra que ele tem para desfazer aquilo que era a América do seu precedente, a nova América dele é de uma radicalidade incrível, que a margem de manobra é muito grande. Eles continuam, apesar dos controles, quero continuar a dizer, ter uma liberdade de ação grande. Eu quase ousaria dizer desmedida e, de certa maneira, perigosa. Mas também há a adequação da democracia como foi pensada, inclusive nos países do Ocidente, com a realidade política, económica e social do mundo em que nós estamos hoje. Isto mereceria grandes debates, aliás, são debates em curso. Na França hoje fala-se já de uma sexta república, da inadequação da Constituição de 1950 com aquilo que é a realidade política de hoje. Os Estados Unidos resolvem isto com as emendas constitucionais, mas é uma questão mais de fundo, que tem que ser pensada do que é e que deve ser a democracia, a participação real ou popular das populações, das pessoas, dos indivíduos, dos sujeitos, cidadãos, na tomada de decisões aos problemas concretos. Quanto mais a vida torna-se sofisticada, quanto mais a tomada de decisões de caráter económico, político, bioético, transhumano se faz presente como uma necessidade, menos pessoas têm capacidade de votar e tomar posição em relação a esses problemas com conhecimento de causa. E aqui volta a estar na mesa a questão da representatividade, a capacidade de ter mediadores dos partidos políticos que possam ser, digamos assim, aqueles que representam ideias ou ideais que uma certa parte da comunidade abraça e faz valer num ringue mais maior, que é o debate político para as grandes eleições, na escolha de presidentes ou de parlamentares. Agora, eu queria voltar para uma coisa muito simples que disseste antes. Infelizmente, no nosso continente e no nosso país em particular, a questão da democracia é sempre problemática, porque a cada eleição nascem novos conflitos. Parece que não conseguimos ter uma eleição em que não haja trafolhices, não haja, digamos assim, formas de querer usurpar aquilo que é a vontade dos eleitores. É uma constante, infelizmente, e as razões disso são muitas, e muitas diferentes entre elas. Quer porque a democracia nos foi imposta sem que nós estejamos convencidos do bem fundado dela, quer porque a maneira, o tipo de democracia que nós temos não corresponde, digamos assim, à estrutura socioantropológica das nossas populações, quer porque as oligarquias que se apresentam e manifestam no Ocidente e que Trump e Elon Musk são um exemplo muito gritante, afinal de contas, elas já existem nos nossos países e muitas vezes partidos políticos nossos transformaram-se claramente em oligarquias e que fazem da política um lugar para ocupar espaços de poder económico. Quer dizer que a política serve como um trampolim para a ocupação de primazia na concorrência económica que o liberalismo imposto, no caso de Moçambique, exige para que a gente possa contar no mundo em que nós estamos. Mas há muitas razões que fazem com que esta anormalidade, quer dizer, de conflitos pós-eleitorais, se tenha tornado normalidade no nosso continente. Se isto é válido para todo o nosso continente, isto é válido, com algumas exceções, que foi a África do Sul ou Cabo Verde, algumas exceções, simplesmente. Em Moçambique, esta normalidade é ainda maior, sobretudo que ela levou-nos à situação um pouco
desastrosa, vou chamar assim, na qual nos encontramos neste momento. Tu evocaste a questão do lugar das tecnologias ou até da inteligência artificial, quer nas guerras, quer na política atual. Lembras-te que alguns anos atrás saiu um documentário que chamava-se Cambridge Analytica, que mostrava como Zuckerberg e a sua Meta, na altura não se chamava Meta, interferiram em muitas eleições em muitos países africanos, alguns nossos vizinhos aqui, e até nas eleições americanas. Isso suscitou um grande debate sobre a manipulação de pessoas. E a questão de manipulação não é nova. Manipula-se com meios de comunicação, com a televisão, e agora com os algoritmos esta manipulação tornou-se mais viva, mais simples. Mas é uma coisa extraordinária, é que falamos muito de cibersegurança, um bocadinho para evitar com que o uso desses utensílios sirvam para desastres e catástrofes que podem ser roubos, assassinatos, criminalidade, mas sobretudo manipulação de votos. Eu quero dizer que a política moçambicana entrou na sua fase ciber. Boa parte dos discursos, ou a maior parte dos discursos que o Venâncio Mondlane faz e fez, ele fez-los através de lives. Quer dizer, utilizando elementos tecnológicos, ele tinha a capacidade de mobilizar uma quantidade enorme de pessoas. E as pessoas que o seguiam a partir das lives. E a partir das lives a mensagem se difundia. As manifestações ganhavam uma proporção e uma dimensão que não teriam se ele tivesse feito isso simplesmente num estádio de futebol, naqueles tipos de comícios que fazia Samora Machel, para dar um exemplo e uma comparação. Também nós estamos metidos nesta nova esfera de ciberpolítica, se posso chamar assim, onde a cibernética faz política, ou faz-se política, ou a política usa a cibernética para fazer chegar a sua voz. Todo o problema que nós temos pela frente é saber em que medida este pode ter um utensílio que ajuda a que a mensagem chegue mais longe, que ajuda com que todos possam participar diretamente através de mensagens, WhatsApp, etc. E qual é o perigo que existe para que a cibernética se torne, digamos assim, um elemento de manipulação, um elemento de perversão e um elemento de destabilização. Este é o problema que nós temos pelo mundo inteiro e também nós, em Moçambique, estamos metidos nisto, e isto é um tema de reflexão que também merece muita ponderação, muita reflexão a nosso próprio nível. Essa última parte é absolutamente muito importante. E depois não podemos tomá-la como sendo apenas um problema africano. Quer dizer, o domínio e a concorrência que se é exigida no domínio das tecnologias de informação, mas na inteligência artificial sobretudo. É que isto afeta, como disse o professor, até os países, as eleições e os sistemas políticos do primeiro mundo. Né? É que aqui o poder de orientar estas ferramentas está essencialmente com gosto deste último conceito, siligarquia. Está com a oligarquia que vem de Silicon Valley. Eles é que têm este poder todo. Eu recordo que o professor fez uma meditação sobre este assunto de tecnologias de informação, de inteligência artificial, e a distância que existe, por exemplo, aos assuntos em Moçambique e a urgência com que devíamos tomar este assunto de não só sermos uns consumidores destas tecnologias, mas criarmos meios de as universidades serem centros de inovação para concorrer com estas tecnologias de informação. Este, professor, é um tema que eu gostaria de voltar a tê-lo num outro, porque há muitas ideiazinhas que foram aparecendo desde a sua produção de Awesilia no ano passado até agora, que merece a sua atenção. O que é que se pode fazer? O que é que uma universidade pode fazer nos próximos dias, né, para colmatar ou para pelo menos fazer qualquer coisa? Há que se investir no empoderamento da juventude, para se sentirem que não são consumidores de telefones, etc, etc. Tem que primeiro conhecer o que está aqui. Segundo,
começarem a pensar como concorrer com esse tipo, porque é uma questão de empoderamento. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Segundo os historiadores, o século XIII, século XIII, foi o século onde a diferença do ponto de vista tecnológico entre os países do mundo era a menos distante. Depois disso, a partir do século XV, sobretudo, a distância foi se agravando. E foi esse agravamento da distância tecnológica que facilitou com que os europeus chegassem à América, chegassem à Europa. Eles tinham conhecimento da produção de navios, da geografia, da meteorologia, da bússola, das armas de pólvora, que permitiram que eles chegassem na Ásia, chegassem em África, chegassem na América e pudessem destruir para reconstruir um novo sistema mundo baseado na dominação deles. E este domínio mundo do Ocidente, desde o século XV, não parou de crescer. E não parou de crescer por quê? Se você olha para o que aconteceu na escravatura, é que tiravam-se da África os homens mais fortes. Mais fortes. Em segundo lugar, estes homens na América eram proibidos de saber ler e escrever. Quando apanhavam a saber ler e escrever, você era morto. Então sabia-se claramente que o saber, a ciência, a técnica, eram instrumentos importantes para empoderar pessoas, grupos e povos. O nosso nível de educação, um pouco mais sistematizado, só começa depois da Segunda Guerra Mundial. Foi a tecnologia que facilitou a escravatura. Foi a tecnologia que facilitou o colonialismo. E é a discrepância técnico-científica que faz com que o Ocidente continue a dominar o mundo. E que nós fiquemos, digamos assim, sempre à espera que o Ocidente resolva os nossos problemas quando há inundações, quando há chuva, de alimentação, de medicamentos, etc, etc. Então a questão da ciência e tecnologia não é uma questão de escolha que possamos fazer ou não fazer. É um must. É uma necessidade. Nós precisamos de empoderar os nossos níveis de conhecimento técnico ou científico, porque se não fizermos isso, a discrepância vai aumentar. Hoje eles já vão para a Lua fazer turismo. Nós continuamos a não conseguir alimentar-nos, a não conseguir produzir medicamentos para nós próprios, construir casas, estradas. E esta discrepância pode nos ser fatal. Se eu quiser ser pessimista, diria como Darwin, que há uma seleção natural que faz com que certas espécies continuem o seu caminhamento em direção ao futuro e outras desapareçam. Nós estamos numa situação em que os problemas principais com que o mundo está confrontado, nós não estamos dentro deles. Esta semana houve uma conferência em Paris sobre a inteligência artificial. Não há nenhuma presença africana, porque nós não somos relevantes, vamos dizer assim, neste desenvolvimento em curso. Ela mobiliza o Silicon Valley, as startups europeias, ela mobiliza muito a China, a Índia, alguns países da Ásia, Singapura, etc. Mas se tu olhas qual é o país africano, tu encontras algumas startups na África do Sul, no Ruanda, algumas na Nigéria ou no Uganda, mas no essencial nós estamos completamente fora deste domínio. Eu continuo a pensar que isto é um desafio talmente fundamental, porque esta revolução cibernética em curso, esta revolução do numérico, como se diz muitas vezes, nós não podemos perdê-la. Nós já perdemos as reformas agrárias, já perdemos a revolução industrial, perdemos muitas reformas que nos fizeram estar fora daquilo que era a competição geral e global no mundo. E esta aqui nós não podemos perdê-la. E esta aqui tem uma vantagem para nós. É que as startups abrem caminhos, ou as novas tecnologias abrem caminhos que nos permitem de estar ou fazer parte delas. Mas temos que ter uma política muito avisada, muito atenta, para tirarmos a oportunidade que se nos apresenta e não ficarmos definitivamente, citando uma vez de novo Darwin, fora do caminho das espécies que conseguem sobreviver e ficarmos aniquilados. Ou, para dizer mais filosoficamente com Hegel, que não fiquemos fora da história. É por isso que eu penso que, e continuo a dizer, a minha ambição, e penso que a ambição que devíamos ter como país e como continente, é continuar a fazer a massificação da educação. É continuar a ensinar as nossas crianças. Sabes, Samuel, nós não vamos conseguir, nos próximos 10 anos, ter salas de aulas para todas as crianças do país. Nós não vamos conseguir fazer com que as crianças não caminhem 5, 10 quilómetros para chegarem ao lugar
de estudo. Nós não vamos conseguir com que cheguem lá com a barriga cheia e que tenham condições de aprendizagem otimais. Sobretudo, não vamos conseguir nem criar infraestruturas, ainda menos formar professores, porque se leva tempo. Então nós temos que continuar a massificação do ensino primário, temos que continuar a massificação da universidade, mas eu penso o seguinte, nós temos 250 mil pessoas que frequentam o ensino superior em Moçambique. As universidades. 250. É o menor pequeno, número, o menor número, de vista proporcional, de toda a África Austral e da África em geral. Mas temos 56 universidades, que é proporcionalmente o maior número. Curioso. Eu penso que nós devíamos apostar com seriedade sobre estes 250 estudantes universitários. Como fizemos o 8 de março, que foi aquilo que permitiu ao país de respirar e ganhar uma certa pujança a nível da educação, esses 250 mil, nós devíamos investir sobre eles 100%. de uma maneira maciça. Os nossos fundos soberanos deviam servir a isso. Apostar neles e fazer com que eles sejam responsáveis para ajudar a catapultar o país no seu conjunto. E eles, se cumprirem esta missão de aprender, de desenvolver, de assumir esta responsabilidade de catapultar os outros, então teríamos condições para injetar melhores condições para o conjunto da população nos níveis mais importantes, mais sensíveis. Agricultura, saúde, infraestrutura e etc. Podíamos ter um plano do Moçambique que daqui a 50 anos seria outra coisa, mas não estaria fora da rota de desenvolvimento. E isto para mim me parece fundamental. Temos que fazer escolhas claras, certas, e uma das escolhas, que não é escolha, é uma obrigação, é com seriedade fazermos ciência e fazermos tecnologia. Não fazer escolinhas como temos estado a fazer, não fazer da escola, do ensino, da universidade uma coisa secundária, mas apostar nela como uma alavanca que vai fazer mudar a situação do nosso país. Olha para os tigres da Ásia, olha o que aconteceu em Singapura, na Malásia. Não foi toda a população que cresceu ao mesmo tempo. Foi uma elite completamente responsável. É importante que esta elite seja responsável, não seja egoísta, não seja jogar só para ela, mas que ela tenha a função com a mão esquerda, estar em contato com o desenvolvimento do mundo, com a mão esquerda puxar os que estão mais em baixo para que o nosso povo possa subir. Que nem a geração 8 de março. Eu acho que este é um bom exemplo da Primeira República, né? A geração 8, a tal 8 de março. Foi um compromisso incrível que alavancou uma administração pública que herdamos, que estava em condições precárias, né? E depois, bem, vamos lá assim dizer, há um místico. Eu disse de novo, eu sou especialista em religião, então vou buscando coisas estranhas. Há um místico africano que disse assim: eu tenho ouvido a Europa e os Estados Unidos a falarem torta à direita de inteligência artificial. Inteligência artificial. Ele disse assim: olha, não há inteligência artificial, aquela é inteligência ancestral. É AI, não é AI, ou IA, é inteligência artificial. Para os africanos, não há inteligência artificial, existe inteligência artificial. Ancestral. Então eu fiquei assim, esses homens, como é que... E tem razão. A ideia por detrás disso é que nós temos que saber que há uma continuidade naquilo que hoje chamamos de ciência. Então, se percebermos que os nossos ancestrais não eram tão fora da ciência como parece, então temos que admitir que existe uma continuidade. Ora, aconteceram coisas no meio disso tudo que aparentemente foram descontinuidade. O que são estas coisas? São as que o professor referiu. Vamos assim dizer, no século XIII começa a haver uma separação. E depois esta separação é exacerbada com cerca de 700 anos, vamos assim dizer, de escravatura, que até hoje existe uma forma de escravatura. Depois os colonialismos, depois os neocolonialismos, por aí assim. Mas estas coisas que aconteceram, sim, são circunstâncias que criaram certa descontinuidade. Mas
as universidades hoje têm que ser o centro onde se evoca esta inteligência ancestral. Não sei como. Não estamos a dizer que vamos buscar místicos africanos para falar disto. Mas é preciso resgatar, como disse uma vez o professor Nguenha, memórias que nos ajudam a ver o presente e projetar um futuro. Há memórias que não foram, que essas circunstâncias da história, né? E quer dizer, adiaram a sua execução. São estas memórias que temos que ir buscar. As universidades têm que se tomar isso muito sério, porque o que mais falta nas universidades não é necessariamente a tecnologia, mas saber que a consciência aquilo que o Paulo Freire uma vez disse, é preciso ter essa consciência primeiro, de que estamos atrás, temos que parar de imitar, que até os tigres que a professora mencionou, eles já que tiveram a chance de imitar muitas coisas. O Toyota é uma imitação do Land Rover, não sei o que, as máquinas, etc, etc. Mas nós já não temos essa chance, professor. Nós temos que ser mesmo criativos. E criatividade não aparece do nada, aparece de primeiro saber que temos uma inteligência ancestral. Eu não sei. Sabe, estes últimos anos, sobretudo depois de Cheikh Anta Diop, Nações Negras e Cultura, que tentou mostrar a ligação intrínseca entre o Egito Antigo e a África Negra. Tentava mostrar que as primeiras bibliotecas, como de Alexandria ou de Tombuctu, foram no continente africano. E que os primeiros exercícios de matemática, de geometria, as primeiras reflexões em volta do monoteísmo, da astrologia ou astronomia foram feitas por pessoas de origem africana, os primeiros estudos de matemática, etc. E muita gente tem vindo a trabalhar sobre esta contribuição maior que a África do passado deu ao mundo e que o mundo tentou esconder no século XIX, depois das epopeias de Napoleão e no Egito, quando descobriram-se a leitura de hieroglifos, sabiam, mas tentaram esconder que esses egípcios que construíam as pirâmides, ainda hoje, que são um mistério sobre a forma de construção e as suas geometrias, mas sobretudo o seu próprio significado, continuam ainda hoje a ser um mistério e uma admiração para o mundo inteiro. Eu lembro-me de um filósofo camerunês, Toa, que dizia: não é porque as gerações do passado inventaram coisas que nós não temos que dar respostas hoje aos problemas com que estamos confrontados. Eu penso o seguinte, eu penso que é importante pensar no Egito Antigo, na escritura da Etiópia, nas matemáticas que nós contribuímos a fazer, pensar que quando a gente estuda patrística, os chamados padres da igreja, no segundo século eram todos Clemente, o africano, Clemente de Alexandria. Quer dizer, a importância destes que Paulo VI escreveu uma encíclica sobre a grandeza da África, aquilo que deu ao mundo, etc. Tudo isso é importante. É importante voltar à história de Tombuctu. É preciso voltar à primeira carta dos direitos humanos escritas no Mali no século XIII, XIV, etc. É preciso pensar no grande Zimbábue do passado. Porém, eu tenho para mim a coisa seguinte, é que aquilo que eu vi, por onde passei, é que as culturas que melhor conseguiram repristinar o próprio passado são aqueles que dominaram a ciência e a tecnologia. O Japão, a China hoje, a Singapura, a Índia, têm uma língua própria, têm uma cultura própria, têm crenças próprias, têm espiritualidades próprias, e foi com base nestas espiritualidades, nestas crenças, nessas escrituras, que eles conseguiram entrar na modernidade. E não houve nenhuma contradição entre a domesticação destes utensílios modernos e a recuperação do mundo cultural deles, podia ter ficado apagado. Então eu continuo a pensar que é importante nós incidirmos muito sobre a domesticação destes artefatos tecnológicos que a ciência e a técnica nos trazem hoje. Isso vai nos dar instrumentos até para repressionarmos a nossa história. Como é que Cheikh Anta Diop conseguiu saber do Egito Antigo? Trabalhando sobre o carbono 14, trabalhando hoje sobre o ADN. Quer dizer que os utensílios científicos modernos, mais do que afastar-nos do nosso passado, são instrumentos que nos permitem ir buscá-los com maior conhecimento de causa. Mas aquilo que me parece
estruturalmente e fundamentalmente indispensável é que nós não podemos ficar atrás desta corrida pelo avanço em frente, e quando vamos para frente com a atenção necessária, isso vai nos dar mais bases para recuperarmos aquela dimensão histórica que nos é própria. Muito obrigado. Aqui, eu tenho uma pergunta específica, né? Quer dizer, antes, essa questão, por exemplo, a conexão entre modernidade, né, de ciência versus humanidades, a ideia de que a ciência, vamos assim dizer, tem estado a trabalhar em alguma parte, contra aquele conflito criado de religião, ciência, tudo aquilo está completamente errado. Quer dizer, que vimos na história, né? Os filósofos lêem essas coisas. Quer dizer, na verdade, a ciência só aumenta, só melhora a vida das pessoas. Mesmo a inteligência artificial tem que ser ela ser vista sempre como uma ferramenta, não como um fim, mas uma ferramenta que os humanos... Por isso, vindo dessa crença, até Harari, né? O tal de Harari, que é das inteligências, diz isto: ela é perigosa enquanto ela estiver fora do nosso controle. Mas esta, de novo, é uma conversa que eu gostaria de ter separado. Há uma reflexão, já data, que dizia que o século XX ajudou-nos a descobrir o passado e o século XXI empurra-nos a descobrir o futuro. Como se houvesse um passado sem futuro, um futuro sem passado. No fundo, quanto mais utensílios temos à disposição e mais nos dirigimos em direção à frente, nós temos maior capacidade de descobrir o que nós fomos atrás. O livro do Harari que citaste, no Homem Deus, ele mostra a projeção do homem em direção à frente, mas primeiro começou no Homem Sapiens. Quer dizer, como é que nós chegamos onde nós estamos e como onde nós estamos permitiu-nos de descobrir a aventura histórica que a humanidade fez. Quer dizer, nós não paramos de descobrir o nosso próprio passado com arqueologia, paleografia, paleontologia, tudo o que tu quiseres, mas é a ciência técnica que nos dá os utensílios para descobrir isso. Então, a ciência técnica não é simplesmente alguma coisa que nos dá utensílios para ir para frente, mas ela nos permite de voltarmos para trás à descoberta da nossa própria herança. Vou dar-te um exemplo. O meu filho deu-me uma vez, fez-me passar um teste para descobrir os nossos antepassados. Hoje, a partir do nosso ADN, conseguem recriar aquilo que foram as nossas origens. Não origens do ponto de vista étnico, mas do ponto de vista biológico. Então nós chegamos a saber que temos ancestrais que vêm de lugares mais longínquos. Eu tinha os Grandes Lagos, tinha Lituânia, tinha China. Quer dizer que as populações foram... Tens 3, 4 continentes juntos. Quer dizer, as populações foram se misturando. Há processos evolutivos que a ciência hoje explica que nos levaram a ser o que nós somos hoje. Quer dizer, não há uma humanidade separada, mas uma conjugação de esforços e de esferas que chegaram a produzir a humanidade que nós somos hoje. A ciência nos permite ter uma certa domesticação sobre o nosso devir, mas ela nos permite também ter um melhor conhecimento sobre as metamorfoses pelas quais passamos para chegarmos a ser aquilo que somos como humanidade, como raça, como continente, até como país. Uma vez mais, ciência e tecnologia não é um capricho que a gente se possa permitir de desenvolver ou não, mas é importante que a gente abandone esta função de usuários e subamos no barco, não para ser passageiros, mas para ser pilotos de aviões. Esta é a condição para a nossa sobrevivência como país, como continente, eu ouso dizer, até como raça. Obrigado, professor. Rapidamente, uma das coisas que nós vimos com a administração Trump agora, por exemplo, tem várias coisas bem estrondosas que ele colocou lá, mas o congelamento imediato de ajuda da USAID, através da USAID, para os países africanos, para o mundo todo, mas para os países africanos, que por acaso apanhou muitos de surpresa.
Mas aqui, a minha pergunta é, sabe, nós estamos independentes, África no geral, há quase meio século ou mais ou menos meio século. E normalmente mesmo quando se criaram as instituições de Bretton Woods, era para resolver questões num período máximo de 30 anos. E muitos dos países que estavam muito embaixo depois da Segunda Guerra Mundial levantaram-se muito rapidamente e até começaram já a ajudar outros, né, através daquelas instituições. Mas a África, 50 ou mais ou menos 50 anos depois, um pequeno abalo de parar de dar apoio já é uma crise que está a entrar. Já não há aspirina, já não há um condom para os jovens nas farmácias. Já, quer dizer, não é, quando é que há de haver o desmame de verdade? O que é que está a passar? Não é esta uma chance? A pergunta que se coloca é, não será esta uma chance de dizer, obrigado, você tem nos ajudado, vamos viver dos nossos meios? Olha, quando a nível político nós estamos uns com os outros a discutir a política moçambicana ou a política africana, a gente diz 50 anos de independência e nós somos dependentes em quase tudo da vontade de outros e etc. Quando a gente reflete do ponto de vista científico e pergunta o que são 50 anos, a gente dá-se conta que é verdadeiramente pouco. Só para dar-te um exemplo, os povos que se referem a Roma ainda existem hoje. E Roma tem 2.000 anos de história. E ainda hoje a discrepância entre o norte da Itália e o sul da Itália é problemático. Ainda hoje. Ainda hoje Milão é muito mais desenvolvido do que Palermo, que é a Sicília, por exemplo. Ainda hoje há problemas não resolvidos com os franceses de Marselha e de Paris, e uns falam da grande Gaule de Clovis do século VI, para não falar do Egito, que é ainda anterior e tem situações extremamente complicadas. Então nós podemos ser muito, digamos assim, agressivos e peremptórios quando discutimos a dimensão política pela nossa necessidade de ver o nosso país e continente avançar, até porque a vida de cada indivíduo é uma só e ele quer tirar o melhor proveito dela. Quando olhamos isto numa perspectiva histórica, então aí a gente é obrigada, digamos assim, a cautelar um bocadinho os nossos posicionamentos, porque afinal de contas são histórias novas e recentes. Um amigo, Filomeno Lopes, da Guiné-Bissau, filósofo como eu, diz muitas vezes que os asiáticos, não obstante a colonização, mantiveram as próprias línguas, mantiveram as próprias crenças, mantiveram as próprias culturas. A colonização não lhes afetou e não incidiu sobre isso. Nós fomos aqueles que a antropologia do século XIX chamava sem rei, sem Deus e sem lei. Quem dizia sem Deus era preciso trazer uma nova religião. Sem lei significava que era preciso importar um novo direito, cortar o nosso nível de relacionamento político endógeno para impor um outro. E sem rei significava que era preciso uma governação exógena que vinha do exterior. A nós foram tiradas as línguas. Estamos aqui os dois a falar, falamos de uma língua externa. Você é cristão, das religiões, eu também. É uma religião exógena. E a partir daí nós podemos olhar para o conjunto das nossas referências. As nossas referências não têm nada de africano. Então, aquilo que chamou-se a crise do mundo no livro de Ibussi Bulaga é muito profundo. É que a nossa própria humanidade encontrou-se questionada. Quer dizer, o que não aconteceu com indianos, não aconteceu com chineses ou com japoneses, não obstante a colonização que eles subiram. Então, há dimensões que Lopes continua, nas nossas conversas e grandes discussões, costuma dizer que não podemos comparar porque, de facto, há diferenças marcantes e extremamente importantes temos de ter em conta. Isto me parece alguma coisa importante acrescentar à nossa relação. Agora, Trump. Trump corta o Zaid. Trump é presidente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm o dinheiro que têm o poder econômico que têm e o utilizam-no segundo a própria vontade, os seus próprios interesses. Eu vi a senhora que entrevistava os funcionários altos do USAID se de facto o dinheiro que davam a um ou outro país tinha alguma coisa de positivo para os interesses americanos. E muitos dos itens
A resposta era não, não, não. Então ela ia cortando isto, não interessa aos americanos. O que interessa aos americanos? Dar-nos aspirinas ou dar-nos medicamentos para que as nossas mulheres possam partir crianças quando eles, agora com questão ecológica, querem reduzir a demografia mundial. Absolutamente nada. Aliás, até pode ser contraproducente. Então, num ponto de vista deles, até pode ser interessante deixar-nos em condições desastrosas. O problema é responsabilidade dos americanos produzir medicamentos para nós. É responsabilidade deles dar-nos comida. É responsabilidade deles sustentar o nosso aparelho do Estado. A resposta é claramente não. Quer dizer, quando tivemos as dívidas ocultas e decidiram cortar as ajudas, nós tivemos que nos desenrascar. E fizemos-lo. E esta vez, mais uma vez, estamos espada contra a parede. Nós temos que nos desenrascar. O problema é como queremos desenrascar. Nós estamos a dizer que vamos encontrar novos parceiros. Quer dizer, novas pessoas embaixo dos quais vamos estar de novo dependentes. Nós tínhamos que inverter isto. Dizer que temos que encontrar contrapesos internos em África, em Moçambique, para fazer face aos problemas com que estamos confrontados. As nossas respostas não podem ser sempre a dependência que vem dos outros. Trump fez o discurso que tu citaste, em que dizia que os africanos não são homens, os dirigentes são maus dirigentes, falou da nossa desumanidade. Sabes, a ideia do negro não humano é uma velha ideia. É uma velha ideia que ganhou uma dimensão científica no século XIX com a chamada invenção do racismo científico. Isto foi na Alemanha que, em primeiro lugar, fizeram isto, uma chamada Escola das Formas. Em filosofia, Hegel disse que os africanos estavam fora da história, o que calcinou indiretamente o colonialismo, que eles vinham para nos meter na história, eles eram filântropos. O colonialismo era visto como a integração dos africanos na marca da história. Eram generosos o suficiente para considerarem... O resultado é que nós vimos uma divisão arbitrária do continente, uma própria submissão. Quando nós ficámos independentes, nós tentamos ser independentes, ou pelo menos esta era a vontade. Isto era a continuação de uma história de sofrimento que datava mais de 5 séculos e que inclui todas as diásporas nossas, inclui Haiti sobretudo, e quando ficamos independentes não era para continuarmos a dependência, era para sairmos da dependência. Mas os mecanismos internacionais existentes e aqueles que foram aplicados, os americanos na altura inventaram a sociologia do desenvolvimento, pensavam que podiam se transferir tecnologias para o nosso continente e que nós rapidamente íamos chegar aos mesmos resultados que os outros. Simplesmente criou-se um sistema de aumentar a nossa dependência em relação ao Ocidente. É por isso que na década de 60 houve um economista egípcio, Samir Amin, que falou da desconexão. Ele falava da necessidade da África de desconectar-se ao Ocidente. Por cada ano que passava, o Ocidente ficava mais rico, a África mais pobre e mais dependente. As chamadas teorias de dependência. E isto foi prolongando-se até hoje, até chegarmos a esta aporia incrível, como eu disse antes, de uns que vão à Lua fazer turismo e de outros que não conseguem produzir o mínimo para poder se alimentar. Esta coisa do Trump, para quem dirige o nosso país, para quem faz política, deve ser um drama, onde ir encontrar meio milhão de dólares para comprar medicamentos para o nosso sistema de saúde, para não falar de pequenos microprojetos que existem. É um drama para as pessoas que vão para os hospitais, é um drama para quem trabalhava para as ONGs financiadas direto ou indiretamente pela USAID. Porém, se tu pensas do ponto de vista da reflexão, também pode ser uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade para dizer assim, nós temos que, como dizias tu, emancipar. Temos que encontrar caminhos que nos permitam de encontrar respostas. É por isso que nós podemos olhar para Trump e reagir como fizemos muitas vezes. Nós também somos homens, nós também temos culturas, também temos histórias. Criamos o Egito Antigo, Tombuctu, a Biblioteca de Alexandria, nós podemos, o Zimbábue, nós podemos ganhamos corridas de futebol, jogos de futebol, de base, podemos fazer isso. Mas teremos essa resposta já damos desde o século XIX. Os nossos primeiros intelectuais, Dubois, os nossos literários, Langston Hughes, Marcos Garvey, a negritude com César, Senghor e Damas, os pensadores da filosofia primeira, sobretudo Ibussi Bulaga, Juntungi. Se tu olhas,
O que temos em comum é tentar dizer ao mundo que também somos homens. É uma tentativa de afirmar uma humanidade que já é negada. Até a música, até Bob Marley. Até aqueles que dizem I'm black but I'm proud, I'm beautiful. Negritude, toda a ideia de negritude. Todos nós continuamos a dizer aos outros que somos homens, mas acho que não temos que continuar a dizer aos outros que somos homens. Temos que fazer coisas que mostrem-nos a nós próprios em primeiro lugar e que mostrem aos outros que nós temos o nosso lugar nesta humanidade que avança. Então, não há resposta teórica nem filosófica a ser dada a Trump. Há simplesmente uma autorreflexão que temos que fazer. É verdade ou não que somos dependentes? É verdade ou não que nos assumimos? É verdade ou não que nossos sistemas políticos são ditaduras de conflitos, de eleições contestadas a cada ciclo eleitoral, são conflitos e batalhas nas estradas e etc. É verdade ou não? Então, a resposta que a nossa geração tem que dar não é uma resposta polémica, não é uma resposta retórica, não é uma resposta dialética. É uma resposta factual. Nós temos com fatos ser capazes de mostrar que não somos aquela desumanidade ou não humanidade que de Hegel até Trump tem contradistinguido o pensamento e a política ocidental, que temos espaço nessa humanidade, mas só podemos fazê-lo fazendo praticamente mostrar que não só somos homens, mas temos o nosso lugar na esfera da humanidade. Volto a dizer, nós temos muito a fazer entre nós. E mais do que olhar para o Trump, eu olho para o Burkina Faso, eu olho para o Mali, eu olho para aquilo que acontece no Níger, onde mudanças levadas a cabo por golpes de Estado. Eu espero que em Moçambique não haja isso, porque não é assim que temos que mudar sistemas, regimes políticos, mas lá impôs-se que isso acontecesse. Mas o mais importante não é a maneira como as mudanças foram feitas, é o que se faz com as mudanças. Eles estão a tentar arredar orgulho e a transformar países importadores em exportadores, a tentar lutar contra o jihadismo, a tentar aumentar os níveis de produção, trazer fábrica para a transformação no interior, os sistemas políticos que se abrem para que os países possam colaborar, estão a pensar numa moeda única, estão a pensar em criar aquela unidade que desde Dubois, Garvey, Biden e Biden, até digo Biden, Biden, até quando Nkrumah esteve, ou Gaddafi, se quisermos, esteve na cabeça das nossas elites pensantes, mas não conseguimos materializar. É importante olharmos para o que está a acontecer. É daquele lugar que pode nascer uma África diferente, orgulhosa de si própria, mas para isso temos que ser capazes de fazer sacrifícios no trabalho, na abnegação, no pensar em comum, pensar o que temos que fazer como deveres, não só pensar nos nossos direitos, para podermos catapultar este nosso país e nosso continente para frente. Aproveito para dizer que hoje Moçambique sofre de conflitos, de contraposições de pensamento, de posicionamento, de modo de ser e de fazer. Nós vamos ter que encontrar um lugar, um meio, a partir do qual juntar forças para irmos para frente. Colaborarmos juntos, trabalharmos juntos. Podemos pensar diferente, podemos ter opiniões diferentes, podemos ter perspectivas diferentes, mas tem que haver um lugar, um locus, em que todos nos encontramos como moçambicanos e tem que haver metas claras, as que temos que atingir, e nós temos que competir, cada um tem que nos mostrar qual é o melhor modelo, a melhor maneira de chegarmos àquele objetivo que nós queremos. Isso tem que constituir a nossa diferença. Mas nós temos que nos meter juntos, meter todas as nossas energias, as nossas inteligências juntos, para nos propormos objetivos possíveis, atingíveis, que ajudem-nos a rehumanizar o nosso país, a nossa raça, o nosso continente, para metermos nas sendas do mundo. E não vamos fazê-lo lutando uns contra os outros, não falando uns com os outros, estigmatizando uns aos outros, mas a inteligência está no lado da comunhão, de fazer como é religioso, e kumené, meter juntos. Kumené queria dizer o encontro entre o Oriente e o Ocidente, mas eu diria kumené primeiro entre moçambicanos e africanos, para juntos lutarmos para a construção de um Moçambique possível. Isto é possível, e que o torna impossível somos nós. Temos que fazer esforço para
meter as nossas energias em tornar possível uma maior comunhão, uma maior simbiose na luta por um objetivo de desenvolvimento comum. Me parece que até voltamos tudo que estamos a falar hoje, desde Trump, as democracias, até o clima, tudo isto, até o lugar das universidades, tudo indica, me parece, que capitalizarmos na história é muito importante, né? E sermos também parte, agentes da nossa da criação da nossa própria identidade também é muito, muito importante. E agora o professor acaba dizendo especificamente para Moçambique que está a passar uma situação bem triste, que o diálogo é simplesmente pobre, vamos assim dizer. Não vamos dizer que não há diálogo, há uma forma de diálogo, mas é um diálogo pobre ou quase nulo depois das eleições. Então é triste o que está a acontecer. Há quem disse, uma vez estive a conversar com o professor mesmo, a dizer, olha, é que as pessoas têm tendência de pensar que vamos nos confrontar primeiro, né? Medir forças, mas no fundo vale a pena sentar logo de uma vez para uma conversa, do que primeiro começar por matar pessoas e esfomear pessoas até a morte, estas coisas todas. Mas falta-nos essa inteligência, eu suspeito, né? De logo sentarmos. Preferimos matar primeiro para depois. Nós vimos isto na Guerra dos 16 anos. E eu tenho marcas no meu próprio corpo dos 16 anos. No lugar de sentarmos primeiro, conversarmos. Porque, de qualquer jeito, temos que sentar. Se queremos sentar aqui em casa, ou queremos sentar em Roma, sei lá onde é que foi. Então, se nos falta este sentar, professor, é triste esta parte. Não quero voltar a elaborar nisso, porque nós queremos falar do Trump e os efeitos que ele tem no mundo. Mas pronto, não podemos sair de casa. Samuel, durante o processo eleitoral, eu disse que eu estava em campanha, mas não era candidato. Eu tinha algumas coisas para mim que eu teria gostado que cada um dos candidatos tivesse trazido consigo. E uma das coisas era as reformas das nossas instituições, era a educação, e a educação era intrinsecamente ligada a meios, e eu pensava que aquele fundo soberano que nós tínhamos podia nos catapultar. Essas eram algumas das ideias que eu tinha, que já desenvolvi alguns minutos atrás, que pode fazer com que a gente tenda para frente. E nessa altura fiz uma campanha. Eu falei os 4 ventos para quem quis ouvir, escrevi aquilo que eu achava que devia constar nos manifestos de diferentes partidos. E falei com cada um deles. Com cada um dos partidos ou dos candidatos, eu tive a oportunidade de partilhar isso. Quando acabaram as eleições, entramos no conflito. Quando acabaram as eleições, a minha campanha, como a campanha todos, tinha terminado. Infelizmente, sobramos num conflito. E eu fiz uma promessa para mim. Eu não ia criticar ninguém. Não ia dizer a ninguém aquilo que estava errado. Eu ia meter toda a minha energia, falando em voz alta, mas sobretudo os últimos 3 meses em baixo, dialogando com as diferentes forças do país, para encontrarmos um caminho que nos permita fazer aquilo que para mim é o essencial, a pacificação, através do diálogo, e depois encontrar uma maneira de construirmos juntos, construirmos, ter verdades construídas e ter metas construídas, o que nós chamamos de consensos, para podermos mobilizar essa grande energia que a nossa juventude tem, para direcionarmos essas energias em direção à construção de um Moçambique diferente. Por isso não vou comentar nada do que está a acontecer em Moçambique. Este é um trabalho que neste momento, há 3 meses esta parte, eu faço embaixo da mesa,
Mas este não é o momento de criticar, não é o momento de ser a favor de uma coisa ou de outra. Este é o momento de recusar o que está descozido, e para que a gente possa, com energia e pujança, pensar num futuro melhor para todos nós, para todo o Moçambique. Eu penso que esta conversa foi longa hoje, mas necessária. Acho que o editor vai ter que dividir isto em partes, mas definitivamente são tópicos que não só são do âmbito para Moçambique, mas também uma tentativa de ver o que de lá de cima vem, né, do primeiro mundo, e quais são os efeitos disso para os pequeninos que nós somos. Eu creio que vale a pena ter este tipo de conversas. Elas ajudam a digerir os grandes temas do mundo, misturá-las com realidades de cá de casa, professor. Eu acho que é fundamental, né? Como é esse caso de inteligência artificial, aliás, inteligência ancestral, se eu fosse citar. E o casos de quer dizer, fios que ligam aspectos do que a democracia ela é. Eu acho que tínhamos também um tema muito importante: o que se pode aprender do Sahel, né? Para os nossos dias em Moçambique. Isso é uma matéria para ver. Primeiro, ali há muita coisa para aprender com este jovem país, né? Que de fato ele só foi buscar novamente na memória uma pessoa que é o Sankara, né? Este jovem foi buscar uma figura já bem conhecida, era muito amiga de Moçambique, e agora ele disse: olha, viver na escravidão ou morrer, qual é a diferença? É o que ele perguntou a si próprio: olha, meu povo todo está escravizado, como é que vamos fazer? Viver na escravidão ou morrer, qual é a diferença? E temos que, se queremos viver, temos que tentar ser livres com os nossos recursos. Essa é a questão simples que ele fez. E tudo virou. Toda a região começou a pegar as ideias. Incluindo, ele não teve medo de se afastar da União Africana se ela não fosse do lado de ajudar. O grupo dele lá, como que chamam da região ali, que Nigéria é presidente agora, o que CDAO. Sim, ele disse: vocês não estão para apoiar as minhas ideias, querem continuar a bombear combustíveis para a Europa, sem pagar taxas e o povo a morrer ali, terrorismo no norte. Se vocês querem fazer isso, que vão fazer. Eu não vou fazer mais. Então, há muitas lições para aprender no Sahel. Acho que podia-se começar por dizer o que é um golpe de Estado. Será que o que é um golpe de Estado? Talvez temos que começar a rever com uma outra perspectiva essa ideia de golpe de Estado em relação a uma democracia, né? A legitimidade de uma democracia. Nós temos situações em Moçambique um pouco tristes, né? Tem um fulano que quando está a andar na rua todo mundo está lá, né? Entretanto tem um Estado. Entretanto, o professor não está autorizado a fazer comentários sobre isso, eu só estou a pensar, mas é isso mesmo. Temos que aprender alguma coisa, não é? O que é ser um líder hoje num país com muita fome, não é? Por ali. Mas isso é uma matéria para possivelmente uma conversa relaxada num outro dia, não é? Seria por ali, mas hoje eu gostei. Trouxemos um pouco de pedaços das consequências, né, de Trump na Casa Branca, e o que isso significa para o resto do mundo, a questão do normal e o não normal, né? O que é isso mais. Há uma parte também, professor, que esquecemos um pouco, a questão do contrato social versus este mundo normalizado e o não normalizado. Quer dizer, onde que fica o compromisso quer dizer, que o povo dá a uma entidade que chama-se Estado para poder exercitar isto? Como é que fica esse normal e não normal? Talvez seria a última reflexão do professor. Eu ia dizer, assim mesmo para concluir, já falamos longamente hoje, que há coisas normais em Moçambique e há coisas anormais em Moçambique.
Para terminar com Moçambique, a normalidade e a anormalidade. A normalidade em Moçambique são os conflitos pós-eleitorais, como é a fome, como é a miséria, como é a dependência, como é a falta de infraestruturas, 2 alimentações corretas por dia. E contra esta normalidade nós temos que nos insurgir. Insurgir com tudo aquilo que nós temos como força, como inteligência e como energia. Não podemos aceitar que a dependência fique normal. Não podemos aceitar que a fome, a miséria, a pobreza seja uma coisa normal. Não podemos aceitar que as ajudas que sejam de Trump ou da União Europeia, do USAID ou de não sei qual outro organismo seja a forma normal. Como homens que somos, porque somos homens, como os outros homens resolvem os próprios problemas eles próprios, nós temos que dar-nos os meios para encontrar soluções aos nossos problemas. Também não é normal que a cada pleito eleitoral entremos em convulsões. E é preciso criar uma nova normalidade que faça com que a nossa maneira de viver juntos, o que tu chamaste de contrato social, seja mais claro. Porque o conflito político resulta da falta de uma clareza na maneira como os que estudaram, os que têm funções públicas, tenham mais responsabilidades em relação a todo o conjunto do povo de Moçambique. E isto deveria ser normal, mas deixou de ser normal nos últimos anos. É preciso voltarmos a esta normalidade. Não é normal, mesmo para Moçambique, as convulsões que nós assistimos, as barragens nas estradas, dias sem trabalho, baleamentos, gente sequestrada, ou gente que bloqueia espaços públicos, destruições de infraestruturas. Infelizmente, esta situação de anormalidade tornou-se normal. E nós temos que recusar normalizar isto. Nós temos que reafirmar a ideia de um compromisso de todos, com todos, a favor da nossa gente e do nosso povo, como a única normalidade que tem que ser normal entre nós. E isso passa por uma capacidade de saber que as minhas verdades, por quanto verdadeiras elas sejam, são sempre, do meu ponto de vista, a minha opinião, a verdade dos outros. Isso chama tolerância, isso chama o diálogo, isso chama a capacidade de sentar à mesa e de fazer negociações, mas só em função do bem-estar da maioria do nosso povo. Se não fizermos isto, estaremos uma vez mais a trair a razão de toda a luta de gerações inteiras de pessoas que morreram para tentar fazer com que nós, moçambicanos e africanos, chegássemos à independência. Trumps ou não Trumps são eleitos pelos americanos, estão ao serviço dos americanos, para os americanos. O que nós não podemos aceitar é continuar a depender dos interesses dos outros para a nossa sobrevivência. E para isso é preciso que sejamos corresponsáveis. Discutiu-se muito estes dias a ideia da responsabilidade. Não se trata de ser responsáveis, mas corresponsáveis. Responsáveis juntos, para a construção juntos, de um futuro juntos, de um Moçambique para todos juntos. Penso que a gente pode parar aqui. Foi, de facto, uma boa conversa esta tarde. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Obrigado.